Paz do Senhor, amados. Louvado seja Deus por esse dia. Um diazinho chuvoso, friozinho, mas muito gostoso para estar na presença de Deus, não é verdade? Eu espero em nome de Jesus e oro por isso para que o Senhor esteja te abençoando e te guardando aí onde você estiver, em nome de Jesus. A palavra de Deus hoje está no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, do verso 27 até o 34, onde vai nos narrar a história da conversão do carcereiro. E eu gostaria de começar falando a respeito dessa conversão. Veja que o apóstolo Paulo e Silas estavam ali presos, e a Bíblia diz que eles cantavam até louvores, exaltando a Deus, porque eles sabiam em quem eles criam, e eles sabiam também que Deus era poderoso para na hora certa, no momento certo, livrá-los dali. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto da história da conversão desse carcereiro é a alegria que tanto esse homem, juntamente com a sua família, passaram a ter porque creram. Deus, Ele tem nos dado a oportunidade, ou melhor dizendo, Deus tem dado a oportunidade para muitas pessoas se converterem, e Ele tem também nos dado a oportunidade para nós pregarmos a palavra de Deus. E como é gostoso quando nós nos colocamos para sermos agentes da palavra de Deus. Nós vemos que as pessoas ouvem, e as pessoas recebem, e as pessoas se convertem. Aqui nós vemos que depois do apóstolo Paulo ter pregado, esse homem ele ia se suicidar, porque as grades da prisão onde ele estava ali trabalhando, né, foram abertas, e ele se assustou. Então a primeira atitude dele foi de se suicidar, porque ele ficou com medo dos seus chefes, vamos dizer assim. Quando o apóstolo Paulo e Silas começam a pregar para ele, os seus olhos espirituais, eles vão sendo abertos, e ele começa a ter uma percepção de Deus. Por isso que ele faz aquela pergunta para o apóstolo Paulo, né, onde ele fala: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo então diz para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Veja que a salvação já foi estendida para a casa dele também. E quando chega lá no verso 34, diz assim: levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meu irmão, eles estavam alegres, rejubilando, gratos, porque Deus entrou na vida deles. Olha que bênção quando Deus entra nas nossas vidas. É uma transformação tão grande que não dá simplesmente para nós guardarmos só para a gente mesmo. Tem que ser repartido. Então imagina quando esse homem aqui chega ali na casa dele com dois estranhos, com dois ex-prisioneiros. Eu acredito que Paulo e Silas foram até lá, por isso que eu estou falando. E eles se alegraram de tal forma que foi tão contagiante que toda a família se converteu, toda a família recebeu a palavra do Senhor.
E a partir daquele momento, eles começaram a andar, quero crer nisso, segundo a vontade de Deus. Então hoje, eu gostaria de falar com você, que está me ouvindo, sobre o que é conversão. Que aqueles que já têm algum tempo, que andam na presença do Pai, sabem muito bem o que essa palavra significa. E conversão é uma mudança radical de vida. Conversão a Deus tem que ser uma mudança radical de vida. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que adulterava não adultere mais. Várias coisas, você pode pegar aí e ficar enumerando aí várias coisas. Aquele que batia nos filhos não bate mais, aquele que brigava com a mulher não briga mais, aquele que bebia não beba mais. Enfim, conversão é mudança radical de vida e de atitudes. Por exemplo, imagine uma pessoa que era usuária de droga. Ela ouviu a palavra, ela manifestou interesse em crer no Senhor, seus olhos foram abertos. Então ela não pode mais continuar frequentando os mesmos lugares que ela frequentava. Então, conversão é mudança de rota. Veja que isso já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo. Às vezes nós estamos indo para algum lugar dentro do nosso carro, ou dentro do ônibus, ou seja lá qual for o meio de condução, ou mesmo a pé, e aí eu me lembro de que eu esqueci algo na minha casa. Isso já aconteceu comigo e tenho certeza que também aconteceu com você. E o que eu faço? Se eu estou de carro, eu paro o carro, eu sinalizo o carro e eu vou mudar de pista. Ou seja, eu tenho que mudar de pista para ir no sentido contrário do que eu estava indo. E conversão é a mesma coisa. Quando eu me converto ao Senhor, eu não posso mais seguir com o meu carro na direção em que simplesmente eu queira ir. Agora eu tenho um amigo a quem eu presto contas. Eu gosto dessa palavra amigo, porque o próprio Jesus disse que agora nós somos amigos de Deus. Nós somos pessoas libertas, nós somos pessoas que agora nós começamos a andar com o Senhor, começamos a viver a vida que Ele planejou para mim. Então isso demanda um esforço muito grande. Conversão, eu gostaria de dizer isso para você, porque o Espírito Santo tem falado muito isso ao meu coração, exige de mim, e vai exigir de você também, que está me ouvindo, grandes atitudes e responsabilidades. Como dizia lá o meu amigo Peter Parker, que faz o Homem-Aranha, onde ele fala que com grandes poderes, grandes responsabilidades. E na verdade, quando nós nos convertemos, quando nós passamos a ter Jesus dentro de nós, nós passamos a sermos pessoas mais do que responsáveis por algo muito grandioso, que é a palavra de Deus, que é pregar o reino de Deus, que é manifestar através dos nossos frutos a mensagem de Deus, a vida de Deus. Então, com grandes poderes, grandes responsabilidades. O Senhor nos deu grandes poderes. E que poderes são esses? Poder para falarmos da palavra de Deus, poder para pregarmos aos doentes, poder para curarmos as pessoas. Então, a responsabilidade que nós passamos a ter como servos do Deus Altíssimo, ela é grande. Então, conversão é isso, é mudança de vida, é mudança de rota, é saber
que agora eu não posso mais fazer nada sozinho. Por quê? Porque eu quero agradar o meu amigo, eu quero agradar o meu pai, eu quero agradar o coração dele, eu quero fazer com que ele se sinta feliz, eu quero fazer com que ele se sinta uma pessoa super, hiper importante como de fato ele é. Então, conversão é isso, é eu esquecer das coisas velhas, é eu esquecer das coisas antigas e prosseguir para o alvo. Agora, no que se converter, né? Nós podemos, principalmente nós crentes, que estamos há algum tempo aí na caminhada, podemos dizer, mas me converter do quê? Eu já me converti um dia, eu já fui à igreja, o pastor fez apelo, eu entreguei minha vida para Jesus, então eu não tenho mais do que me converter. Não, engano. Nós todos os dias nós temos algo para converter. Todos os dias nós precisamos mudar a rota. Uma das coisas, por exemplo, é a nossa vida em família. Veja que hoje nós temos a oportunidade de interagir melhor com os nossos familiares, melhor com os nossos filhos, melhor com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos pais, com os nossos avós, enfim, com todos aqueles que estão juntamente confinados conosco. E não é fácil. Se converter todos os dias nessa área não é fácil. Se converter, mudar a rota do sistema que nós vínhamos, né? Porque na verdade nós estamos em casa, muitos estão em casa, mas eram estranhos. Cada um vivia no seu mundo, mesmo sendo crentes, mesmo sendo homens e mulheres que servem a Deus. Então nós precisamos fazer um exercício muito grande de entender mais o outro, de se converter com relação às nossas próprias ideias, aos nossos próprios pensamentos. Então isso é conversão. Conversão é crer que agora nós não precisamos dar conta para alguém. E esse alguém é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. É aquele que nos deu a oportunidade de um dia conhecer a palavra de Deus, de um dia crer e se alegrar naquilo que o Senhor fez por nós, na grande salvação que Ele fez na vida de cada um de nós. Então, hoje, que esse seja o motivo da sua vida, que essa seja a sua alegria, saber que um dia Jesus morreu por mim, que um dia Ele se doou por mim, que um dia Ele fez com que eu abrisse os meus olhos espirituais e passasse a andar com Ele. Amém? Então, vamos nos converter a cada dia, mudar os nossos pensamentos, mudar de rota, para que nós possamos alegrar o coração de Deus e também vivermos muitíssimo bem com aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Ele possa fazer com que a luz dele resplandeça sobre ti e sobre os teus e que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, dê um like lá nesse vídeo, compartilhe e se inscreva lá no meu canal. Nos ajude a pregar a palavra de Deus, nos ajude a repartirmos essa mensagem gloriosa para que muitas pessoas, como eu e como você, venham se converter também e mudar a rota das suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.